Folha TV, apoio Plainge. O Clube do Carro Antigo de Londrina está completando 20 anos. Como o nome já diz, o grupo reúne apenas os apaixonados pelos velhinhos. Carros que fazem parte da história e que fazem sucesso até hoje. O Folha TV foi conferir a exposição que está no Londrina Boulevard Shopping. A pauta da exposição de veículos no Boulevard, né, surgiu a partir de uma indicação que nós recebemos. Nós temos o caderno especializado em carros, né, e resolvemos dar uma conferida lá. Sempre procuramos fazer matérias sobre veículos antigos e a exposição parecia uma coisa legal. Aí conversamos com alguns colecionadores que forneceram os veículos, são 6 veículos ao todo, né? E conversamos também com pessoas que estavam visitando, puderam contar aí um pouco das histórias que viveram a bordo desses veículos quando viveram na época. Uma coisa que a gente achou interessante também é que não só quem viveu na época de alguns dos veículos que estão expostos, mas também jovens procuraram bastante a exposição. Isso foi bem legal, esse público variado deu um molho diferente para a matéria. São 6 carros em exposição, cada um com décadas e décadas de histórias para contar. Começando com esse Ford 1928. A placa preta é como um certificado. Para poder exibi-la, o veículo tem que ter, no mínimo, 80% de originalidade e 70% de conservação. Olhando para ele mesmo de pertinho, é como se tivesse saído das ruas do fim da década de 1920 e tudo funciona perfeitamente. A capota levanta manualmente, mas sem perder o charme. E aí está um conversível. Apelidado de Calhambeque, era também chamado popularmente de Ford Bigode, por causa dessas alavancas aí. Sucesso hoje e de época também. Em meados de 1928, a produção era de 4.000 unidades dia e insuficiente para atender a demanda. Era o sonho do seu Valdemar. Como ele mesmo diz, foi a primeira namorada. A antiga é uma paixão de quando eu comecei a dirigir. Eu iniciei meu treinamento num carro antigo desse aqui, um Ford 1928. Aí, passados uns tempos, tirei minha carteira, adquiri meu carro da época que não eram 28, já eram 60, e foi aquela paixão. Passados os tempos, eu resolvi comprar um carro, aquele que eu aprendi a dirigir. Aí veio a perseguição, foi garimpando até encontrar. Sonho que foi realizado em 1983. Desde então, esse romance segue firme. Seu Valdemar restaurou ele todo.
Aliás, o carro é famoso também. Já apareceu até nas telas do cinema, no filme Gaijin 2, de Tezuka Yamazaki. Antigo, mas cheio de detalhes, o carro leva tranquilamente 5 pessoas. São 3 marchas mais a ré. Os pedais são de freio e embreagem. Na frente do câmbio, o freio de mão. E tem 2 aceleradores, um no pé e outro na mão. A manivela é para o caso de faltar bateria. Mas quem disse que precisa dela? Melhor não duvidar do Ford 1928. Ele chega até 115 km por hora. Mas para o dono, bom mesmo é curtir o carro em baixa velocidade. Aliás, todo fim de semana ele sai para dar uma voltinha. Claro, se não chover, né? A menos que o fim de semana está prometendo chuva, a gente não sai. Até tem amigos que falam, mas o carro é feito de açúcar, derrete. Porque a gente não sai para não sujar, dá trabalho para limpar. Você vê que tem um esmero trato a gente dá nele, né? Então tem que sair para um bom funcionamento do motor. Você nota que nós demos partida, pegou já faz uns 15 dias que está aqui, sem dar partida, pegou na primeira partida. Então tem essa coisa, o ritual dele tem que andar um pouquinho sempre. Seu Valdemar tem 7 carros antigos, mas confessa, o xodó é esse aí. E nem adianta perguntar se ele vende. Não adianta falar que vende, porque se eu vou vender, depois adianta ter um valor no banco, lá ver a conta, cresceu lá, né? E depois o coração pifa. Então eu prefiro não falar que não vende. Já esse Opel Kadett 1968 era o modelo básico de uma divisão de importados da GM. Na verdade, ele veio ao Brasil para competir com o Fusca. O motor 4 cilindros tem 1.500 cilindradas. De barulho suave, mais compacto que os outros da época, esse era o sonho de consumo do Pedro. E foi por acaso que esse carro apareceu na vida dele, em 1977. Quando o carro saiu, a gente já era moço, tinha até 23 anos quando esse modelo saiu. E eu não vi ele por aqui, eu vi ele em São Paulo. Só que na época a gente estava em São Paulo junto com meu pai, junto com negócios nossos da família, mas não para comprar carro, e nem podia comprar um modelo desse. Mas a gente ficou com ele na cabeça. E era o ano de 1968 e saiu desse carro em várias cores. Saiu azul, azul cor do céu, assim, azul. E saiu branco e amarelinho e prata. E veio, junto com esse carro, veio 16 no navio. Veio as pencas, ele não era muito caro, né? Era um modelo simples. Mas nós só ficamos com aquela vontade de comprar um. E passou mais uns tempos, a gente começou a mexer com compra e venda de veículos. A gente estava na compra e venda, tinha alguns concessionários que chamavam a gente para ajudar a avaliar, e às vezes até pagar também. E de Cambé, lá da Cavel, me chamou para ver um carro diferente que apareceu por lá. Eu fui para ver o carro diferente que era, ele também não sabia explicar. Eu cheguei lá, era justamente o modelo que eu tinha gravado, que eu queria. E foi em 1977 que eu comprei ele. Esse é o primeiro placa preta de Londrina. Antes dele, o Pedro teve outros 13 carros antigos que foi obrigado a vender. O Opel ficou e não sai mais da família. Fica no sangue, é o ferrugem nas veias. E está mesmo. O filho dele é o dono deste Cadillac Eldorado 1974. Foi a solução encontrada pelos pais para Edivaldo deixar as motos de lado. E não é que funcionou? Aquele passeio do final de semana mesmo é somente com o carro. Então, até por questão de segurança, que eu acho moto um pouco mais perigoso, né? E a gente vai ficando velho, né? Então a gente vai mudando o conceito da coisa. Já tem família, já tem os filhos, então hoje eu já, em vez de levar para passear de moto, eu levo para passear de carro. Edivaldo cruzou com o Cadillac em 1994. Foi paixão à primeira vista. E olha que na época,
o carro custou o equivalente a um carro e meio, 0 quilômetro, mas popular. O jovem queria um veículo grande e conseguiu. São 6,10 metros de comprimento e de conforto também. Desde a regulagem da direção, dos bancos, a espelho de cortesia com iluminação. A Cadillac, na verdade, ela sempre, como ela é a divisão de luxo da GM, ela já traz os itens normais de ar-condicionado, direção hidráulica, mas já era com banco com regulagem elétrica, piloto automático, vidros elétricos, sensor que não deixa dar partida se não colocar o cinto de segurança. Então era coisas, às vezes, à frente do tempo na época, né? O motor não tem só tamanho, não. O ronco intimida. E não é para menos. O V8 tem 210 cavalos de potência no papel. Há quem diga que na prática chega a ser o dobro. Com isso, o Cadillac faz 2,5 km com 1 litro de gasolina na cidade, 4,5 na estrada. Carro que nem precisou ser restaurado. São 32 mil quilômetros originais, mais um que não sai da família Acaldi. Hoje em dia a gente já costuma falar que os filhos já são os donos, né? Eles já não deixam vender. Ou seja, além de você ter dado isso do teu pai, teus filhos também têm? Tem, eu tenho um de 12 e um de 9, que hoje em dia já, se eu falar em vender, poderia até vender, mas teria que substituir por um outro equivalente ou superior, né? Para quem quiser conferir essa exposição, segue até o dia 5 de junho e é aberto ao público. Esses carros aqui fazem parte do Clube do Carro Antigo de Londrina, que ao todo tem 105 associados e que em 2013 está completando 20 anos de história. Para suspiro dos aficionados, tem ainda um Mercury 1946, um Impala 1961 e um Cinca 1966, raridade para os colecionadores. Para fazer parte do Clube do Carro Antigo, tem que ser velhinho, no mínimo 30 anos e estar bem conservado. E para ter direito à placa preta, é preciso passar por uma avaliação rigorosa. Quando a pessoa é sócio do clube, ele passa a ter o direito de pedir a implantação da placa preta para o carro dele. Só que o carro não estando em condições, o clube não vai criticar. A nossa função é ajudar ele, a orientar, falar, você vai ter que fazer isso, melhorar. Tem gente do clube que até ajuda dando alguma coisa, sabe? Tem isso lá em casa, eu te ajudo, você põe, você coloca. Que às vezes a pessoa até nem está podendo tanto. Para conseguir chegar naquele ponto que vai atingir uma nota de 70%, tem lugar que precisa de 80%, para ele conseguir a placa preta. Então, o clube é feito para orientar. Quem passa pelo shopping é de longe atraído por essas preciosidades. Todos querem chegar perto, olhar, tirar fotos, até mesmo quem já é de outra época. Eu sempre gostei de Opala, Landau, Galax, acho lindo esse tipo de carro assim antigo. E assim, eu acho bonito. Eu passei aqui, eu vi, eu falei, nossa, eu tenho que parar para olhar porque não dá. Passar sem olhar aqui é difícil. E a edição número 20 do Folha TV fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.